Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar, agora online, para que você possa estudar em casa e se preparar para ajudar o seu pastor fazendo este curso de teologia. Hoje eu quero falar sobre o verbo da vida, sobre o Logos de Deus. Em João capítulo 1, nós introduzimos o prólogo de João dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. É interessante que quando você estuda este texto, no princípio era o verbo, ele não fica muito nítido, muito compreensível, tal como também outros demais textos, principalmente do Novo Testamento. Mas antes, eu gostaria que a gente contextualizasse aqui este livro de João, quando João fala no princípio era o verbo. O verbo aqui está falando do logos, uma palavra grega, logos. Veja bem, eu sempre gosto quando eu falo sobre a questão da cultura greco-romana. Roma foi uma nação, um império que conseguiu expandir com seu poderio bélico, dominou nações, inclusive a própria região da Grécia, os gregos, mas é interessante que ela domina aquela região, mas Roma foi dominada culturalmente falando pela cultura grega. Por isso que quando a gente estuda o Novo Testamento, e tudo foi preparado desde antes para a chegada do Messias. Roma havia dominado tudo, mas a mentalidade grega, da filosofia grega, do pensamento grego, daqueles filósofos gregos, toda aquela estrutura de pensamento grego, a Grécia, os gregos, a filosofia grega, helenista, conseguiu dominar Roma. E até hoje, a cultura grega, o pensamento daqueles filósofos está presente hoje. Você chega numa farmácia, você vai fazer um exame de vistas, você vai tratar dos dentes. A cultura grega nunca foi dominada, nunca foi vencida e jamais será vencida. Então, quando nós lemos aqui o capítulo de João 1, nós temos de entender que João estava falando para os judeus, falando dentro de uma cultura greco-romana, como Paulo também, como os outros também, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E eu volto a repetir, tudo estava preparado para a chegada do Messias e para a expansão das boas novas do Evangelho. Então, quando João fala assim, olha, no princípio era o verbo, João não estava falando apenas por falar. Existia entre os filósofos gregos o conceito do que é logos. Por exemplo, João, como Paulo, como os demais, estão dentro de uma cultura greco-romana e existia o neoplatonismo, e Platão cria que o Logos é a alma do universo, é a alma de tudo. Platão, vocês lembram que nós estudamos quando falamos dos filósofos gregos, aqui no Seminário Crer é Também Pensar, nós falamos sobre Heráclito, sobre Sócrates, sobre Aristóteles, quando Tomás de Aquino cristianizou as ideias de Aristóteles e Santo Agostinho cristianizou as ideias de Platão. Então, para Platão, o Logos era a alma do universo. Para Aristóteles, o filósofo grego, o Logos seria uma força propulsora, uma mente que fazia gerar todas as coisas.
Platão cria, por exemplo, no mundo invisível e no mundo visível. E tudo no mundo visível refletia o mundo invisível. Por isso que ele cria que existia uma ideia. As coisas não estão aqui por um acaso. E a ideia dos filósofos gregos era exatamente descobrir o sentido das coisas. Então veja que Heráclito, olha, há mais de 500 anos antes de Cristo, Heráclito cria também, né? Ele cria nesta mente, ou melhor, em algo que fazia gerar vida, gerar luz. Quando nós abrimos Atos capítulo 17, Paulo está no Areópago, e ali debatendo com os filósofos, com os epicureus, com os estoicos, e Paulo fala assim: olha, vocês estão querendo saber o sentido de tudo, vocês estão querendo saber como que surgiu todas as coisas, vocês aí que seguem a ideia de Platão, dos filósofos, então Paulo fala assim: olha, o Deus que vocês aí, quando vocês falam de uma força que gera, quando vocês falam de uma mente, quando vocês falam da alma, aí Paulo fala: olha, vocês estão falando aí de uma ideia, de uma mente propulsora de tudo, vocês estão buscando sentido para as coisas, porque na verdade os pilares lá da filosofia grega, eles queriam então buscar sentido, eles queriam entender o cosmos, eles queriam entender a raiz de tudo, eles queriam entender todas as coisas. Aí Paulo fala: olha, esse Deus, essa força é o Deus que eu estou pregando, é Ele que criou tudo, é Ele que sustenta tudo, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o homem, e Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, tal como vocês têm os seus templos aí. Bem, então não tem como você falar e entender essa linguagem de João aqui, no seu prólogo, em João capítulo 1, sem citar estes filósofos. E aí João então está dentro de um contexto que ele fala: olha, essa ideia suas aí, estoicos, do espermaticoi, logoi, essa semente que gera, é este Cristo que Deus enviou. Esta mente que gera tudo, esta força que gera tudo, uma ideia, como Platão fala, esta alma que gera tudo, o universo está em uma dinâmica, é este Cristo que eu estou dizendo para vocês. É Ele que é o Logos, é Ele que é a força propulsora, é Ele que faz gerar todas as coisas. Então Heráclito, interessante que ele fala aquela ideia de que quando você pisa na água do rio, tudo está móvel. A água que você pisou no rio, quando você volta a entrar, não é a mesma. Então para ele o universo é dinâmico, tudo é dinâmico, existe algo que fez gerar isso, e eles não sabiam explicar. Aí, gente, interessante como que Deus, na sua soberania, o Criador do universo, ele usou exatamente aqueles filósofos gregos, criados como todo ser humano, a imagem e semelhança dele, para começar já a preparar conceitos. Por isso que Santo Agostinho cristianizou Platão, as ideias de Platão, por isso que Tomás de Aquino cristianizou as ideias de Aristóteles, porque esses homens, eles tinham a cabeça e começaram a perquirir a vida, o tempo, o universo, como surgiu. Estes homens foram usados por Deus. Eu volto a repetir, tudo já estava preparado. Deus sempre estava iluminando ali, revelando ali de uma maneira natural, filósofos, pensadores, para já direcionar aquilo que ele queria, porque ele tem um controle de tudo. Então veja bem, quando fala assim, no princípio era o verbo, a palavra princípio aí é arquê. Não é a mesma declaração de Gênesis capítulo 1, quando Moisés escreve dizendo o Bereshit Bará, no princípio criou Deus os céus e a terra. A ideia lá de Moisés, quando escreve
Bereshit bara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim ou Elohim, a ideia de Elohim é no plural, deuses. Então, ali em Gênesis, Moisés está falando no princípio para definir o início de como Deus criou o universo, como que Deus criou a terra, os seres humanos, como que Deus estabeleceu tudo. Lá o Bereshit bara fala Deus dando início para que nós compreendamos. Só que quando João fala no princípio, arque, quando ele fala arque, está falando de um princípio diferente daquele. O princípio de João está falando ali do princípio eterno. Antes do princípio de Gênesis, essa força propulsora, esta ideia, esta semente que gerou tudo, a luz, a vida, já existia. Entende? E aí quando a gente estuda sobre a Trindade, a própria ideia lá, Bereshit bara Elohim, o Elohim, plural, já dá ideia de Trindade. Quando a Bíblia diz lá que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí ele começou a dar ordem, por várias vezes disse Deus. Quando João fala isso para os judeus, para aquela comunidade, para aqueles tantos entre os gregos, todos aqueles que entendiam daquela cultura greco-romana que estava ali imiscuída, pelo Espírito de Deus muitos entendiam. E é por isso que Deus revela para Moisés e depois revela para João, e João, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz a ideia no princípio, arque, para dizer que o Logos já existia, a força propulsora, a semente que gera tudo, aquele que gera tudo já existia. Então, para nós estudarmos melhor e até interpretar, é bom que você pegue a sua Bíblia, você que é estudante, você que está estudando conosco aí, e você possa colocar no princípio ou na eternidade, era uma força, ou era aquele que gerou tudo, o Cristo de Deus. E tudo que foi feito porque esta força, eu estou usando aqui o contexto grego, porque Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas para nós compreendermos melhor, poderemos dizer, na eternidade, ou judeus, romanos, gregos, estoicos, epicureus, filósofos, na eternidade, esta força que vocês aí não conseguem definir é o Cristo, é o Filho de Deus. Então João aqui, entendeu? Então João aqui, ele está nos mostrando e quer mostrar, porque o livro de João é interessante, que ele difere dos evangelhos, dos 3 evangelhos sinóticos, né? O livro de João aqui, João quer mostrar quem é o Cristo que estava lá. E ele fala que este Cristo é Deus. É o Cristo que Moisés falou lá no princípio, criou Elohim, no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então João está falando do Cristo pré-encarnado, que veio, se fez carne, nasceu da Virgem Maria, e ele fala, e vimos a sua glória, nós o apalpamos. Essa é a ideia, entende? Por isso nós temos que estudar e ver o contexto do que foi escrito o texto. Primeira coisa, então, nós temos de entender aqui, primeiro, que João está falando da divindade de Cristo, da natureza. Nos versículos posteriores até o 14, natureza humana de Cristo, como gente,
o verbo encarnado de Deus, a palavra encarnada, a palavra que Deus estava dizendo lá, Moisés estava dizendo, e disse Deus. A palavra tem uma força, e Deus tornou as coisas invisíveis visíveis. Do nada, ele dava a palavra e fazia gerar tudo. Então, nesse momento, João está dizendo que o Cristo, que nasceu da Virgem Maria, ele é Deus. Ele é o Criador. Por isso que Paulo fala em Colossenses, tudo nele subsiste. Ele é a primazia de tudo. Tudo está nele, porque ele é Deus. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Entende aí você que está estudando? Então coloca isso aí e aprenda isso, que João está querendo mostrar a divindade e também a humanidade de Cristo, as duas naturezas de Cristo, de Jesus, como encarnado. Segunda coisa, porque é interessante que no texto de Gênesis capítulo 1, lá disse Deus, haja luz, e disse Deus. Os filósofos gregos acreditavam que existia então o espermaticoi logoi, uma semente, lembra do espermatozoide que gera vida? Então, os filósofos gregos acreditavam que havia uma semente que gerava luz e que gerava vida. Por isso que o contexto aqui de João, como também Gênesis, João e Moisés está falando de luz. João está falando que ele que é a vida. É ele que gera a luz, é ele que gera vida. E outra coisa também, João está falando aqui, você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, João está falando também, e a ideia dele é mostrar o Emanuel, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que se fez homem. E também ele quer mostrar que ele veio para nos religar. Por isso a ideia no latim de religião é religare. Ele veio para nos religar novamente. É lindo demais isso. E esta palavra, no princípio, logos, o verbo, esta força, no conceito grego, só que ele está dizendo que o Cristo que habitou entre eles, o Cristo enviado de Deus, ele já era, ele já existia. E é interessante que foram os estoicos que cunharam a expressão espermaticoi logoi, ou logos espermáticos, que significa, na ideia deles, a semente que gerava luz, que gerava fogo, que gerava vida. E João fala aqui, eu repito sobre isso, onde ele fala sobre a luz, sobre a vida. E a ideia de João é exatamente esta semente aí, vocês estoicos, essa semente, espermaticoi, esta semente, eu estou falando dela, do Cristo. Eu estou falando de uma palavra que foi dita por este ser, ele declarava e gerava vida, gerava luz. E quando João fala isso, dentro daquele contexto, era compreensível. Poderia os gregos, os judeus, aqueles filósofos não aceitarem, mas o que João estava dizendo, olha, o que vocês buscam está aí. E acreditar naquele contexto que Jesus era Deus e ele vem e se revela, ele vem e se encarna, se faz gente para revelar o Pai só pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero, depois nós passamos para a segunda parte, mas é preciso entendermos, porque João também fala, olha, ele veio para vocês, judeus. Ele veio para o que era seu. Os profetas já anunciaram, já falaram dele, mas vocês não estão aceitando. Agora, todo aquele que o recebe e crê, Deus deu o direito de ser chamado filho. Por isso eu quero dizer uma coisa aqui,
Aí é bom a gente entender isso, fazendo lá uma ligação em Gênesis capítulo 1, e não há como você dividir Velho Testamento e Novo Testamento. Você vai compreender o Velho Testamento pelo prisma do Novo, e você vai compreender o Novo Testamento pela ótica do Velho. Estão embutidos os dois. Eu gosto de dizer que não existe dois testamentos, é uma revelação só de Deus, que Deus foi se revelando progressivamente. Então, voltando lá, porque João e ao mesmo tempo Moisés, lá Moisés fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí diz depois que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. João agora também faz uma distinção interessante, que nem todos são filhos de Deus. Entende? Os judeus não eram filhos de Abraão. Muitos não que se achavam que tinham um pedigree de direito de serem chamados filhos de Abraão. Aí nós temos de seguir mais em frente. Eu estou apenas pegando aqui um contexto e dizendo, olha, filho é só aquele que crê que Jesus veio, é aquele que veio e crê. Este agora, Deus deu-lhe o poder de ser chamado filho. Depois nós voltamos para continuar neste pensamento aqui de João capítulo 1, versículo 1 até o 14. Crer é também pensar. Seminário online, se inscreva, participe e faça seu curso em 18 meses, teologia dentro de uma visão cristã, bíblica, reformada. Até mais.